Brasil não tem oportunidade. Quem já ouviu essa frase, né? Outro dia eu tava vendo um post de uma menina que ela tava falando, né, que ela tinha uma coleção de diplomas, aliás, nem diploma eram certificados, a menina era jovem ainda, e ela não tava conseguindo estágio, não tava conseguindo emprego, não tava conseguindo o que ela queria. E aí ela falou que as pessoas que trabalham são as pessoas que têm indicação. Eu vou falar da minha vida, tá? Eu, Giovana aqui. Eu não tive indicação. Tá? Eu sou uma pessoa que eu não tive indicação, eu não tive pessoa pra chegar aqui, ó, Giovana aqui, trabalha aqui, ela vai excelente advogada. Não, eu não tive. Então o que eu fiz? Quando eu escolhi cursar direito, eu comecei a fazer estágio. Eu entrei no primeiro que eu pude e fiquei lá. Aprendi o que tinha que aprender, porque eu botei na minha cabeça que eu não quero trabalhar pros outros, eu quero trabalhar pra mim. Se eu tiver que crescer, eu vou crescer por mim. Então, eu já sabia que eu não ia ser CLT, e muito menos passar no concurso público. Eu sabia que eu seria empresário. Mas nem todo mundo quer ser empresário. E eu respeito, é uma decisão. Mas como eu não tinha indicação, o que eu fiz? O que precisa ser feito para chegar no meu objetivo? Eu sabia qual era o meu objetivo. Então, falei, eu preciso estudar e aprender e ter a prática. Porque não adianta ter só estudo. Tem muita gente aqui no Brasil que entra numa faculdade, num cursinho, e acha que aquele diploma vai ser tudo, gente. Todo mundo hoje em dia tem um diploma. Não serve pra nada. Desculpa falar isso pra você. Se você tá indo pra uma faculdade, entenda que o seu diploma, quando você conquistar ele, ele não vai servir de nada. Quem é que consegue o emprego e o estágio? É você. Eu fui selecionada nas oportunidades. Você acha que eu não fui testada? No meu primeiro estágio, eles pediram pra fazer uma redação, eles fizeram uma entrevista comigo. Eles até pesquisaram se eu tinha antecedentes criminais, porque como eu fui trabalhar em fórum, eu precisava ter uma conduta ilibada, ou seja, ser uma pessoa boa que não tem antecedentes. Então, assim, se eu fui aprovada, parte foi do meu mérito. E é estranho você falar isso, que só pessoas que têm indicação que conseguem trabalho. Você consegue, sim. Só que você tá naquela dor da fase que você não tá conseguindo. Você precisa entender que você é jovem, que você vai receber muito mais não do que sim. Então você vai tentar, o primeiro emprego não vai conseguir, o segundo não vai conseguir, o terceiro não vai conseguir, mas você precisa ir buscar o seu sim. E vai ter vezes que você vai chegar decepcionado em casa. Só que você vai ter que acordar no dia seguinte e ir lá pra luta de novo. E a gente é a nossa própria oportunidade. Eu costumo falar assim, se você não tem indicação, você é a sua própria oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Como é que muitas vezes você vai conseguir um estágio? Como é que você vai conseguir um emprego? No meu caso, que eu fiz direito. Cara, os professores gostavam de mim. Eu era uma pessoa participativa. As pessoas me conheciam. Eu tenho um professor que eu falo até hoje. Muitas vezes a pessoa ela não aproveita a fase que ela precisa fazer um networking. E quando você entra na faculdade, você tem que fazer. Não é só com seus colegas. Muitas vezes a sua primeira oportunidade de emprego vai ser com um professor. Eu tive uma colega, que é um professor na área de criminal, essa não é a minha área, tá? Gostou dela e convidou ela pra estagiar. E ela foi pra São Paulo, que o escritório dele é lá. Pra quem não sabe, eu sou de Santos, né? Então ela teve, inclusive, que mudar de faculdade. Ela fez transferência da faculdade daqui e foi pra São Paulo, porque ela teve que estagiar com ele. Então, mas ela era conhecida dele? Não, ela foi uma aluna que se destacou, o cara gostou dela e falou, eu quero essa menina no meu escritório. Então vocês precisam entender que você precisa ter um certo destaque. E não é se vitimizando, é se colocando à disposição, é demonstrando que você tem conhecimento. Porque muitas vezes as oportunidades elas estão ali, mas você não tá preparado para aquela oportunidade. Eu lembro que teve um monte de gente falando por trás dessa colega, falando tipo assim, olha só ela lá, aquele professor levou ela, ela teve indicação, e começaram a falar um monte de besteira. E não, a menina era competente. Eu conheci a menina, eu sei que ela era super inteligente. É injusto você falar que as pessoas elas não conseguem, elas conseguem sim. É que ninguém gosta de falar de desgraça alheia aqui. Ninguém vai chegar pra você e falar, olha, eu tive tantos nãos na minha vida antes de conseguir meu primeiro estágio. E meu primeiro estágio foi horrível porque eu fui office boy. Quantas pessoas que cursaram direito e eram office boy e não aprenderam nada na questão de como fazer uma petição, como atender um cliente? Essa parte a gente tem que buscar. E se o estágio não é bom, a gente parte pro outro, pro outro e pro outro. E o começo é sempre difícil. Não tem esse milagre, sabe? Que você vai entrar e vai ter um emprego maravilhoso, que as pessoas vão te ensinar, né? Esquece isso, tá? É você por você. Então, ao invés de ficar se vitimizando e falando que não tem oportunidade aqui nesse país, saiba que você é a sua oportunidade. Você depende de você. E hoje a gente tem tanta ferramenta pra gente se virar. Vem pra internet, faz um site, entendeu? Começa a postar aqui nas redes sociais gratuitas que tem. Você não paga nada pra ter um Instagram, pra ter um YouTube. Agora, você ficar nessa posição de vitimista, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar, você vai se formar, você vai colecionar certificados e diplomas e vai ficar falando mal de quem tem emprego ou de quem se tornou empresário. Por quê? O que isso vai te ajudar? É isso que eu questiono essas pessoas. Porque essa menina que eu falei que ela tava com os certificados, tava falando que ela não tava conseguindo emprego, até na hora dela fazer a crítica dela, ela não se preocupou com o visual dela, ela não se preocupou no local que ela tava filmando, ela não se preocupou em falar sobre o que ela tá estudando, o que ela é. Ela só falando assim, eu não tenho uma indicação, por isso eu não tenho emprego. E o Brasil não tem oportunidade
oportunidade. Se você for simplesmente por essa linha, você não vai conseguir emprego em área nenhuma. Não é só na parte de graduação, não é na parte de técnico, em tudo. Porque as pessoas, elas querem te colocar para cumprir algum tipo de função. O professor, ele ensina. Você precisa estar preparada para o emprego que você está se direcionando. Se a pessoa olhar para você e achar que você é uma despreparada, você não será contratada. E ponto final. E você vai ter as suas dificuldades, você vai competir com outras pessoas, vão ter pessoas até inclusive melhores do que você, mas na hora de fazer uma entrevista, na hora de você tá no vamos ver, você é uma pessoa que passa completamente despercebida, as pessoas nem lembram quem você é, você não sabe vender o seu peixe. Então eu acho que uma das coisas que veio com a maturidade foi isso. Se eu quero ser alguém na vida, como eu não queria ter um patrão, eu falei, eu vou ser minha própria chefe. O que eu preciso fazer para ser minha própria chefe? Preciso abrir minha empresa. Para abrir minha empresa, eu preciso ter conhecimento, não só técnico, porque isso a faculdade já te dá, mas eu preciso ter prática. E eu fui atrás e eu consegui. E todo dia eu tô aprendendo, gente. Eu não tenho como falar pra vocês que eu sei tudo. Não, eu não sei tudo. Mas eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era lá em 2014, quando eu me formei. E eu tenho uma vasta experiência. Mas porque eu corri atrás. Não é porque eu fiquei me vitimizando. Jovens, entendam que as coisas não caem do céu e que você é que vai ter que correr atrás. Ninguém mais se importa com você, além de si mesmo, tá? Desculpa falar isso, o mundo é injusto mesmo, as pessoas vão te julgar, seja pela sua aparência, pela sua família, pela faculdade que você faz, mas é aquela coisa, não tem como desistir no caminho, porque a gente precisa viver, a gente precisa pagar nossas contas. E você? Você teve indicação? Você foi um privilegiado? Ou também teve que correr atrás que nem eu? Coloca aqui o seu relato nos comentários que vai ser muito legal de ler. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye!